Boa tarde a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lupe Villanueva. Desde já agradeço as inúmeras doações que recebo e continue ajudando nesta empreitada para a gravação de novos conteúdos e inscreva-se neste canal. Eu recebi uma mensagem de um sujeito, cuja identificação desconheço, em que ele faz uma resposta em post num dos vídeos que eu gravei de um pastor batista atacando o catolicismo, afirmando que o catolicismo é apostasia, enfim, todas aquelas baboseiras que nós ouvimos de alguns pregadores evangélicos. E ele coloca com aquela empáfia, com aquela presunção, criticando os alardeados erros do catolicismo. Eu acho muito interessante esse pessoal falar de erros, quando na verdade observamos cerca de 30 mil seitas protestantes pregando os piores disparates teológicos possíveis, e eles acharem que isso é perfeitamente natural e não há erro algum. Ora, nós sabemos que a Sagrada Escritura fala somente de uma única fé, de um único batismo, de um mesmo Deus, de um mesmo corpo místico, e assim sucessivamente. Ou seja, a Bíblia prega a unidade do corpo místico, a unidade da fé, enfim, e essa unidade ela tem que ser necessariamente uma unidade no tempo e no espaço. Ou seja, ela tem que ser uma verdade que vale para todas as épocas. E não somente uma verdade, como também um sentido de comunidade para todas as épocas. Ou pelo menos desde o advento do cristianismo. Partindo da pressuposição de que os protestantes não têm essa unidade, então eles não têm que falar de erro algum. Eles têm que, no mínimo, corrigir os erros deles próprios. Mas é aquela história, eu já falei aqui para vocês também, que dentro do meio protestante, o reino é da opinião, como a religião é do indivíduo. O indivíduo é o centro, é o intérprete, é o magíster, é o homem inspirado por Deus, né, acima de outras pessoas e de outras opiniões. Em outras palavras, o protestantismo é a religião do indivíduo. É a religião do subjetivismo. É a religião em que alguém pega a Sagrada Escritura e começa a fazer inúmeras interpretações desconexas, sem qualquer embasamento na história, na tradição, etc. Até porque eles negam a tradição e tiram a Bíblia da história. Mas enfim. Eu gostaria de ler aqui uma das bobagens que esse sujeito falou. Erros do catolicismo. Batismo de crianças. Bom, já percebemos aqui que ele é um batista. Ou um anabatista. Ou seja, ele rejeita o batismo de crianças. Uma questão que a gente pode observar nessas pessoas que rejeitam o batismo infantil é que, primeiro, para eles acharem que o batismo não tem eficácia de purificação do pecado original e de abrir as portas da salvação da igreja, então, no fundo, ao relativizarem a importância do batismo ou condicionar o batismo apenas a um conceito fideísta, eles acabam sutilmente negando o pecado original. Ou seja, eles estão afirmando que as crianças não têm pecado original. Ou eles fazem uma confusão entre o pecado original, tá? Ou seja, aquela condição que nós herdamos de Adão, aquela condição decaída, aquela condição propensa ao pecado, e uma condição deteriorada do ponto de vista físico, moral em si. Nós somos débeis por conta dessa ruptura primordial que foi o pecado original e que nós herdamos uma condição decaída. Tá? É isso que nós temos que entender o pecado original. Quando esse pessoal nega eficácia do batismo para purificar os pecados e eficácia do batismo para resgatar a gente da penúria do pecado original, no fundo, eles estão negando sutilmente o pecado original. Veja que Jesus Cristo nunca condicionou o batismo ao fato de alguém ser adulto. Você tem várias menções ao batismo, por exemplo, eles adoram explorar aquele versículo que diz: quem crer e for batizado será salvo, enfim. Só que, quando nós observamos essa construção, Jesus Cristo em nenhum momento está impondo uma faixa etária para que as pessoas sejam batizadas. Ele está afirmando que existem duas condições para a salvação. Uma é o batismo e outra ter fé. Tanto é verdade que um católico, quando ele é batizado, ele é educado justamente para fazer jus a esse batismo. E como é que ele faz jus a esse batismo? Crendo na sã doutrina católica, crendo na doutrina da salvação deixada por nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Então veja que o batismo não anula a fé e nem a fé anula o batismo. Só que o protestante transforma o batismo numa mera formalidade, como eles chamam de ordenança. Ou seja, é simplesmente um capricho de Jesus Cristo.
Ora, mas Jesus Cristo não diz isso. Jesus Cristo diz: batizai todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando ele está falando batizar todas as nações, ele está falando todo mundo, desde a criança, desde o adolescente, desde o adulto, o velho, enfim, qualquer pessoa. E vamos mais além. Jesus Cristo também fala que quem não nascer de novo da água e do Espírito não herdará o reino dos céus. Ou seja, aqui ele está muito explícito em afirmar que um dos aspectos necessários da salvação é o batismo, sem o qual você não tem salvação. Água e Espírito, ou seja, o batismo. Joga água na cabeça da pessoa e a pessoa recebe, né, a graça do Espírito Santo. Basicamente isso. E isso porque Paulo de Tarso, em Colossenses, afirma claramente que o batismo é uma circuncisão espiritual. É a circuncisão em Cristo. Ora, se ele está fazendo um paralelismo entre a circuncisão e o batismo, evidentemente que ele não está estabelecendo regras etárias para batizar crianças ou adultos. Até porque a circuncisão, que é algo ligado à tradição judaica, em que o menino judeu, né, imprime uma marca da sua identidade com relação ao povo eleito, e da feita que Abraão, no capítulo de Gênesis, ele circunda toda a sua família. Recordemos que, inclusive, até hoje os judeus fazem a circuncisão, em que eles chamam de Brit Milá. É a prática ritual que insere o judeu dentro da comunidade, como um símbolo da vinculação do povo de Israel. Quer dizer, se Paulo de Tarso compara o batismo à circuncisão, então podemos pressupor, sim, que há batismo de crianças. E não existe nenhuma restrição da Bíblia sobre o batismo de crianças. Pelo contrário, Jesus Cristo fala: vinde minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Como é que ela chega ao reino dos céus? Através do batismo. Então, se Jesus Cristo diz que o batismo salva, o batismo purifica, Paulo de Tarso e muitos outros apóstolos, em Atos dos Apóstolos nós temos inúmeros exemplos de famílias inteiras sendo batizadas, então não existe nenhuma regra que impeça o batismo de crianças. A não ser, evidentemente, que você não acredite no poder salvífico dos sacramentos. Mas se os batistas afirmam claramente que é apenas um capricho, uma ordenança, um mero simbolismo, então eles estão negando não somente o poder salvífico do batismo, como também eles estão negando até o próprio pecado original. Na prática é isso, tá? Vamos lá, outra besteira que ele falou. Veneração a santos. Observe que muitos evangélicos eles não sabem fazer distinções sobre o culto. Culto vem da palavra cultivar, cativar. Daí nós temos cultura, daí nós temos culto propriamente dito, ou seja, reverência a certas pessoas. Né? E é evidente que quando os católicos veneram os seus santos, quem são os santos? São pessoas que serviram de modelos e exemplos de fé cristã e da graça divina. Se nós podemos dizer o que são os santos, são o espelho da graça divina. Quem presta culto aos santos, na prática, está prestando culto indiretamente a Deus. Porque foi através dessas pessoas que foram purificadas, que foram santificadas pela graça e pela fé, e, portanto, elas também participaram disso, justamente porque elas aderiram, né, o influxo da graça e da fé e fortaleceram a sua fé conjuntamente com Deus, elas servem de modelos e de exemplos daquilo que nós devemos viver como os cristãos. O problema é que o protestante não acredita na santidade. Se, por um lado, a negação do batismo, ou de alguma forma de batismo, implica a negação do pecado original, dentro de uma certa sutileza teológica, por outro lado, nós temos também o fato de que, se os protestantes negam a santidade, eles negam também os sinais da graça e da fé. Ou, no mais, os protestantes transformam a fé num puro sentimentalismo. Mas nós temos exemplos de sobra de pessoas que foram santas. Os patriarcas do Antigo Testamento eram santos. E não somente santos, eram relembrados pelo povo judeu como objeto de culto, de respeito, de veneração. Jesus Cristo chama Abraão de pai. E pai do quê? Como está em capítulo de Hebreus, o pai da fé. O homem que deu origem ao povo judeu. E não somente ao povo judeu, mas a fé do povo judeu. Ele foi a primeira testemunha da fé revelada por Deus. Ele foi o homem
cuja revelação Deus deu para ele no quesito da fé. Então eu digo, se você é contra a veneração aos santos, meu amigo, você é contra Deus. Sabe por quê? Porque você não acredita na santidade. E se você não acredita na santidade, você não acredita na graça. E se você não acredita na graça, você não acredita nem mesmo na fé. A Igreja Católica venera os seus santos justamente porque são pessoas que, dentro da história do cristianismo, representaram modelos e exemplos de como a graça de Deus age sobre o homem. E se você não consegue entender isso, lamento dizer, você está no inferno e não sabe disso. E aqui ele escreve assim: veneração a santos e suas relíquias, amuletos. Esse pessoal tem um ódio patológico a qualquer tipo de representação visível da manifestação de Deus na Terra. E aí eles falam das relíquias. Mas só que nós percebemos que eles não sabem muito bem o que significam relíquias. Se vocês observarem, por exemplo, os objetos históricos que nós guardamos, seja de um país, seja de uma pessoa importante, elas são relíquias, ou seja, são objetos valiosos pelo grau de importância que elas têm, não somente na memória histórico-coletiva de um povo, de uma nação, como até mesmo no quesito da história de um homem. Vejamos, por exemplo, ninguém vai negar que uma carta de um Dom Pedro II, nosso imperador, para uma pessoa em específico, aquilo tem um valor histórico especial e, portanto, aquilo ali é uma relíquia, ou seja, um objeto de valor incomensurável pelo qual nós guardamos por motivo de respeito a uma memória ou então a uma simbologia que vincula não somente uma pessoa, como também um evento histórico. Alguém vai dizer que a pena da princesa Isabel que libertou os escravos, a chamada Lei Áurea, a chamada Lei Áurea por causa dessa pena que era feita de ouro, era folheada a ouro. Alguém dirá que esse objeto não tem um valor especial do ponto de vista histórico? Que dirá então no plano da santidade? Os judeus tinham um objeto de culto, um objeto de veneração, que podemos dizer que era uma relíquia, que é, no caso, a Arca da Aliança. Josué, nas batalhas, se ajoelhava perante a arca como uma representação simbólica de homenagem ao próprio Deus, que atuava sobre a arca e que tinha as tábuas da lei e inúmeros símbolos, os anjos, os querubins, etc. Isso é uma relíquia. Se nós encontrássemos hoje a Arca da Aliança, coisa que nós não vamos encontrar, mas enfim, se nós encontrássemos esse objeto seria, sim, uma relíquia. Por quê? Porque ela tem um valor simbólico e espiritual profundo. Que dirá então as relíquias católicas? Os símbolos católicos. Os objetos que rememoram os milagres dos santos. E eu poderia também dizer que dentro das relíquias, até mesmo restos mortais de certas pessoas. Por exemplo, ninguém vai negar que quando o povo hebreu saiu do Egito e levou os ossos de José, ninguém vai negar que aqueles restos mortais tinham um valor simbólico muito profundo para o povo hebreu. Então as relíquias têm esse valor tanto do ponto de vista histórico como do ponto de vista do sagrado. Alguém vai dizer, por exemplo, e nós temos que ver em Atos dos Apóstolos, pessoas curadas com objetos. Pessoas curadas com guardanapos. E você vai afirmar que, de repente, sei lá, uma pessoa tinha uma doença terrível, grave, incurável, e de repente um apóstolo agindo, e realizando um milagre em torno de um objeto, essa pessoa não vai guardar aquele objeto como sagrado, simplesmente vai jogar fora? Não tem muito sentido isso. No fundo, o protestante ele tem um ódio ao sagrado. E, portanto, no afã de atacar o catolicismo, ele nem se apercebe de que ataca aquilo que é, muitas vezes, a manifestação de Deus nos objetos, nas coisas e na própria natureza. E é por isso que nós guardamos as relíquias. Nós guardamos as lembranças da ação de Deus na Terra. As lembranças dos santos, que são testemunhas vivas da graça de Deus na Terra. Mas os protestantes não têm memória histórica, não tem nada, não tem santidade, não guardam o nome de santos. Mesmo que Pedro fale, sede santos como eu sou santo, e ele está citando, se não me falha a memória, o capítulo 20 de Levítico, posso estar errado aqui. Sede santos como eu sou santo. Ou então, o próprio Paulo de Tarso, se referindo aos romanos, na primeira carta aos romanos, vós os santos que estáis em Roma. E vocês vão negar que exista santidade na Bíblia?
Mas enfim, vamos lá, outra besteira. Veneração, adoração de imagens. Veja, ele não sabe a diferença entre veneração e adoração. Os nossos pais, nós honramos, logo nós veneramos os nossos pais. Aliás, está na Sagrada Escritura, honrar pai e mãe. Nós veneramos os nossos mestres, os nossos professores. Nós prestamos honra e tributo às autoridades políticas. Isso está em Romanos 13. Ou seja, você tem que prestar tributos, prestar honra. E prestar honra é nada mais do que prestar culto. E aqui nós temos uma armadilha protestante pelo qual eles abusam da retórica, que é o seguinte: eles confundem culto com adoração. Adoração é uma forma de culto. A adoração é a forma mais esplêndida e mais alta de culto que só damos a Deus, ou seja, é a entrega total, né? Tudo que Deus faz, de fato, nós cumprimos. Tudo que Deus nos transmite, tudo que Deus nos orienta, nós aceitamos de uma forma total. Ou seja, é nesse sentido a adoração. E aqui ele fala das imagens, né? Da veneração às imagens. Ora, eu gostaria de lembrar esse estúpido que quando ele coloca a fotografia da sua esposa, sei lá, numa biblioteca, acredito que ele nem tem biblioteca, não lê, não tem biblioteca. Mas digamos que ele tem uma grande quantidade de fotografias em cima da mesa. Dos seus filhos, da sua família, da sua mulher, ou então a mulher dos seus povos e assim sucessivamente. Ora, nós estamos vendo o quê? Uma simbologia de veneração. Ele venera, ou seja, ele tem respeito, ele tem apreço, ele tem amor pelas imagens daquelas pessoas. Uma mensagem aqui para os católicos: se algum protestante vier com esse papo de que reproduzir imagens é crime, então diga para eles: toque fogo nas fotografias da sua família. Ah, mas eu não adoro imagens. Mas ninguém adora imagem. Na verdade, as únicas imagens, se é que podemos dizer adoramos, na verdade nós não adoramos nem a imagem em si. Nós adoramos o que está representado. É de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é Deus, porque Jesus Cristo se fez imagem para nós. Como é que ele apareceu perante os apóstolos? Ele apareceu escrevendo a Bíblia? Os apóstolos conheceram Jesus Cristo através da Bíblia? Não. Eles conheceram vendo Jesus Cristo. Jesus Cristo se fez um homem de carne e osso, com rosto, com olhos, com nariz, com boca, com cabelo, enfim. Ele tinha uma silhueta e uma aparência de um homem. Então, logo, quando se fala da adoração de imagens, primeiro, ninguém adora imagem, per se. Segundo, o que está se atribuindo culto é o que está sendo representado. E no caso dos santos, ninguém atribui aos santos sinais de divindade. Ninguém está atribuindo, por exemplo, a São José, a Virgem Maria, a São Tomás de Aquino, a Santo Agostinho, sei lá, a São Paulo, os apóstolos, enfim. Ninguém está atribuindo a essas pessoas a substância divina, o fato de serem deuses. Não são deuses, são pessoas, são criaturas. E, portanto, por serem criaturas, nós podemos reproduzir a imagem delas. Da mesma forma que você, senhor paspalho, que fica condenando a reprodução de imagens, reproduz, por exemplo, a imagem da sua família. E nós, católicos, somos uma família. Essa família se chama igreja, eclésia, comunhão, agrupamento, reunião. Os santos fazem parte da nossa família espiritual. Agora, se você fica de birrinha e pega o capítulo 20, versículo 4 de Êxodo, se não me falha a memória, para caluniar e difamar os católicos, então estude, pelo menos, quais são as formas de culto que existem, que são explicadas pela doutrina católica, a dulia, a hiperdulia, a latria, entre outras coisas, porque, claro, a sociedade vive com formas de culto. Eu expliquei aqui o culto aos pais, o culto à família, o culto à memória histórica, o culto às autoridades, né? O culto às autoridades espirituais, ou seja, o respeito que nós damos a essas pessoas. E nós temos o elemento máximo, que é a adoração, que é, no caso, o culto maior a Deus, que não pode ser dado para ninguém. Idolatria não é você honrar certas pessoas, ou a memória delas, ou ter respeito por elas. Idolatria é colocar a criatura, e não somente a criatura, mas qualquer coisa no lugar de Deus. E eu penso que alguns protestantes fazem isso. Eles se colocam no lugar de Deus, justamente porque eles querem prejulgar, baseado na ideia de que a opinião deles é a representação daquilo que é revelado por Deus. Ora, então você está se colocando no lugar de Deus. No fundo, vocês estão idolatrando a própria individualidade.
e não aceitando de fato o que foi deixado para nós pelo próprio Deus, através da igreja, através da Sagrada Escritura. A própria Sagrada Escritura é algo deixado pela igreja. Mas vocês se esqueceram disso, porque vocês não conhecem realmente a história da Sagrada Escritura. Vamos lá. Apelar para Maria como intercessora, usurpando o lugar de Jesus. Quando alguém me coloca essa ideia de que não existe intercessão dos santos, eu sempre coloco a carta de São Paulo a Timóteo, ou seja, 1 Timóteo, capítulo 2, que Paulo diz: fazei súplicas, intercessões, orações, porque Deus quer a salvação de todos e que todos tenham conhecimento da verdade. Ou seja, a intercessão está sendo citada na Bíblia. E vejam que o primeiro milagre que nós encontramos nos evangelhos é o milagre que tem a intercessão da Santa Virgem Maria, que no caso são as bodas de Caná, o milagre das bodas de Caná. Por que será que as pessoas, em vez de pedirem para Jesus Cristo, pediram para a Virgem Maria? Vocês acham que é acidental aquilo ali? Não é acidental. Eles pediram para a Virgem Maria conversar com Jesus Cristo para que ele fizesse o milagre. E a Virgem Maria, na sua humildade, disse: fazei o que ele disser. E ela até falou: olha, não é chegada na minha hora, mas eu vou atender a senhora, porque aquilo ali é o início dos meus milagres e dos meus sinais. Então veja que Jesus Cristo atende um pedido da sua mãe. E a outra questão da intercessão dos santos que os protestantes não entendem é que eles precisam entender também o que é a eclesiologia católica. A eclesiologia católica implica dizer que nós temos uma igreja militante na terra, a igreja das pessoas que lutam pela salvação, dentro da representação visível do corpo místico que é a igreja, mas temos também uma representação invisível, que é a igreja triunfante. A igreja triunfante é aquela que reza por nós e intercede por nós na terra. Então, existe um vínculo entre o céu e a terra nesse corpo que nós chamamos de místico, que é a igreja. Então, existe a igreja do céu e a igreja da terra. E quando você está vinculado com a igreja na terra, você também está vinculado com a igreja no céu. Então, temos sim o apoio do céu no sentido das orações conjuntas, e é por isso que o católico acredita na intercessão dos santos. Alguém vai dizer: mas os santos estão mortos. Estão mortos? Então leia Apocalipse. Apocalipse do capítulo 5º ao 8º. E vocês vão perceber que os santos não estão mortos. Em Apocalipse 6, versículo 9, nós temos uma representação dos mortos por amor a Cristo no altar do Cordeiro, diante do altar do Cordeiro, orando para que volte o dia do juízo, vingando o sangue deles, derramado por amor a Cristo. E nós temos ainda uma representação das orações dos santos no céu, como incensos que sobem, né, ao altar e depois caem como relâmpagos e trovões na terra. Ora, isso é uma representação de que os santos estão orando por nós. E nós temos que entender que os santos estão na mais completa proximidade com Deus. Eles estão num patamar muito mais elevado do que nós. É claro que isso aí para um protestante é um escândalo, porque todo protestante é igualitarista, ele acha que todo mundo está nivelado por baixo. Ele não consegue entender que existem graus de santidade, como também graus de aproximação a Deus. Mas vamos lá, outra besteira. Ai, deixa eu ver aqui. Ai. Considerar Maria imaculada quando ela mesma chama Deus de meu Salvador. Esse pessoal não entende a imaculada concepção de Maria. Veja que aqui nós temos um aspecto da cristologia, tá? Primeiro, Maria é mãe de Deus. Muitos protestantes ficam escandalizados e caem numa heresia antiquíssima, chamada heresia nestoriana, porque eles tentam separar a natureza humana da natureza divina de Cristo. Eles não entendem que Cristo é uma pessoa com duas naturezas. Uma natureza divina e humana condensadas num homem só. Observe que aquele pastor presbiteriano tal de Augusto Nicodemos falou essa besteira nestoriana, que contraria inclusive a tradição calvinista. Porque a tradição calvinista mais antiga diz claramente que Maria é mãe de Deus. E por que Maria é mãe de Deus? Vamos analisar pela lógica muito simples. Jesus Cristo é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se Deus se faz carne no ventre de Maria, ele se faz filho de Maria.
E veja que quando ele se faz filho, ele também tem a carnalidade de Maria. E é evidente que para ele ter a carnalidade de Maria, Maria teria que necessariamente ser isenta do pecado original pela missão que ela assume perante Deus, que é de ser mãe do seu filho. Santa Isabel, no capítulo 1 de Lucas, já fala: mãe do meu Senhor. E podemos traduzir assim: mãe do meu Deus. Se a Sagrada Escritura afirma isso, quem sou eu para refutar? Claro que eles vão dizer que todos estão destituídos da glória de Deus, né? Que não há um justo sequer, ou que todos são pecadores, etc. Sim, mas Paulo não está falando de algo específico ou exclusivo. Ele está falando de uma condição humana. Realmente, a condição humana é decaída por conta do pecado original. Só que Maria é uma exceção à regra. A Bíblia admite essa exceção. Paulo de Tarso, em Hebreus, fala claramente que haveremos de morrer uma única vez e que depois é o juízo. Mas como isso se aplica naquelas pessoas que ressuscitaram? Quem ressuscitou provavelmente morreu 2 vezes. Então, isso anula a máxima de Hebreus? Não. É porque Paulo de Tarso está falando de uma condição natural. Ele não está falando dos aspectos sobrenaturais. Da mesma forma que nós temos a sobrenaturalidade da ressurreição, nós temos também a sobrenaturalidade de uma mulher que, de tão plena de graça, foi poupada do pecado original pelos merecimentos de Cristo. Então, por exemplo, é claro que a Virgem Maria, ela é o que é pela alcunha do Salvador. Então, quando ele diz assim: Maria chama Deus de meu Salvador, claro que ela chama, porque o fato de ela ser poupada do pecado original se deveu por uma vontade divina e não dela própria. Esse sujeito responde: Maria chama Deus de Salvador. Sim, mas ela o é pela vontade de Deus. Maria é plena de graça, que é haritomene no grego. Aliás, é a única palavra que existe para falar a plenitude da graça de Maria. Aí nós vemos ali a especialidade de Maria no plano salvífico. Então esse pessoal, no fundo, é aquela coisa do negar por negar e nada mais do que isso. Vamos lá. Acreditar na assunção de Maria ao céu apenas 1800 anos depois, quando a Bíblia não faz menção nenhuma a esse fato. Mas a Bíblia também não faz menção de muita coisa. Primeiro vamos analisar essa coisa de que ele está falando que depois de 1800 é que falou a Assunção de Maria. Primeiro, a Assunção de Maria é uma tradição que existe desde a Igreja Primitiva. Esse é o primeiro ponto. E é explicado fartamente pela tradição. Seja a tradição ocidental, no caso a tradição latina, como a tradição oriental, que eles chamam de dormição da Virgem. A Virgem dormiu, né, como num estado de sono, e ela subiu aos céus. Então a Assunção de Maria é algo que está na tradição cristã primitiva, de muitos e muitos séculos. Na verdade, no mínimo, quase 2 milênios. E o que aconteceu é que esse acontecimento, que era guardado pela tradição cristã, foi declarado dogma. Veja que declarar um dogma não quer dizer que esse dogma não existisse antes. Uma coisa é a tradição primitiva afirmar que Maria subiu aos céus. Tá? Isso é o primeiro ponto. Outro ponto é a igreja, depois de muito tempo, afirmar o dogma que está em torno dessa verdade de fé. E são duas coisas completamente diferentes. O fato da Igreja Católica ter declarado como dogma não quer dizer necessariamente que este ensinamento não existisse nos primórdios da era cristã. E vejam que ele apela muito à questão da Sagrada Escritura. Partindo dessa lógica, nós podemos acreditar, por exemplo, que a Virgem Maria nem morreu. Eu pergunto para vocês uma coisa: a Virgem Maria morreu? Paulo morreu? Pedro morreu? Os apóstolos morreram? Segundo a lógica dele, não, porque não está escrito na Bíblia. Isso não tem a menor lógica. Esses caras não entendem uma coisa muito básica, que, muito além de um texto escrito chamado Escritura, no caso o Novo Testamento, você tem fatos históricos. Fatos históricos que não foram somente relatados pela Escritura, mas também pela tradição oral da Igreja. O fato de não haver nenhuma referência à ascensão de Maria aos céus não quer dizer necessariamente que esse fato não tenha existido. Por quê? Porque a Escritura não fala tudo que ocorreu na igreja cristã. E é por isso que nós recorremos à tradição oral. Porque a tradição oral e a Escritura se complementam.
Observem, por exemplo, que nem na Escritura há essa menção à sola Escritura que o protestante acredita. Vide, por exemplo, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Guardai-vos as tradições que vos transmitimos por oralidade ou escritura. Ou seja, nós temos duas formas de transmissão de uma mesma doutrina cristã. Nós temos a escritura propriamente dita e nós temos a oralidade. E a oralidade e a escritura são complementares, porque uma surgiu junto com a outra. Por exemplo, quando nós voltamos à era cristã primitiva, em particular em Atos dos Apóstolos, quando nós observamos o processo, os acontecimentos de Atos dos Apóstolos, é evidente que esses acontecimentos foram anteriores à produção do texto. Aí eu pergunto para vocês uma coisa: se levássemos a sola Escritura até as últimas consequências, então me diga uma coisa: onde é que está nos próprios evangelhos, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, a composição da Escritura? A composição da Escritura, como é que eles escreveram, como é que eles chegaram, né, sentaram numa mesa, sei lá, e começaram a escrever um papiro, enfim. Como é que surgiu isso? Não há uma explicação nisso. Há a explicação tão somente de uma tradição que diz: foi tal apóstolo que escreveu, foi tal evangelista que escreveu, e assim sucessivamente. E quem é que guarda esse conhecimento? A própria igreja. Foi a tradição oral que afirmou validade canônica das escrituras, e não somente afirmou a validade canônica, como também transmitiu da oralidade para a escrita. Então os acontecimentos de Atos dos Apóstolos foram guardados na memória oral cristã, e uma parte dela foi escrita, como a outra parte não foi escrita. Por exemplo, nós sabemos que Pedro morreu em Roma, Paulo morreu em Roma. Paulo foi decapitado e Pedro foi crucificado, inclusive de cabeça para baixo. Eu acho muito interessante os satanistas colocarem uma cruz de cabeça para baixo, e aí nós católicos observamos: olha só a cruz de Pedro. E por que isso? Porque, segundo uma certa tradição, Pedro pediu para que fosse crucificado de cabeça para baixo porque ele não queria ser comparado ao nosso Senhor. Ele queria morrer de uma forma diferente, porque ele achava que não era digno de morrer como nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Mas vamos lá, outra besteira: acreditar que só existe salvação dentro da igreja e tantas outras coisas. Ué, mas a salvação realmente só está na igreja, porque é o próprio Jesus Cristo que diz isso. Ou você faz parte do corpo místico da igreja, ou não faz parte. Se você não faz parte do corpo místico, você não faz parte dos eleitos. Vejam as inúmeras menções da Sagrada Escritura com relação à autoridade da igreja. E não somente a autoridade da igreja para pregar a verdade, mas também até para ligar e desligar dos céus. Quando nós observamos em Mateus 16, 19, e também no capítulo 18, né, da Sagrada Escritura, vemos o quê? Uma transferência de autoridade aos apóstolos, como chefes da igreja. Jesus Cristo, quando diz: eis que tu é Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre ela, eu te darei a chave do céu, o poder de ligar e desligar. O que é o poder de ligar e desligar? É o poder de salvar e o poder de condenar, o poder de excluir, de excomungar. Podemos ir mais além. Jesus Cristo também passa aos apóstolos dizendo: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, e aqueles que vocês reterem serão retidos. O que significa isso? O poder de perdoar e o poder de excomungar. E é o poder da igreja. A igreja é a coluna e fundamento da verdade, a casa do Deus vivo. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Nós temos, inclusive, uma descrição da igreja corpo místico, que é 1 Coríntios 12. Que a igreja é um corpo místico. Se você está afirmando que existe salvação fora da igreja, então você está negando a verdade cristã. Porque se a fonte da verdade cristã é na igreja, então logo é pela igreja que salvamos. A igreja é a bússola da salvação. É o corpo ao qual você tem que pertencer, sob pena de você não estar na lista dos salvos. Mas esses caras são tão relativistas, são tão estúpidos, que eles não entendem nem mesmo o que eles estão falando. Aliás, ele escreveu até mais besteiras aqui, entendeu? Esse não é mais desvio do catolicismo, que nós não compreendemos a salvação, porque o batismo de crianças, não sei o quê, né? Condenando o batismo de criança. Se você não acredita no batismo de criança, eu digo, você tem muita desconfiança do pecado original. Você não acredita, no fundo, no dogma do pecado original. Você não acredita que a humanidade teve uma queda e que precisa de salvação, e que um dos sinais da salvação é o batismo.
Então veja quanta confusão mental é esse povo, né? Mas em suma, meus amigos, era só isso que eu queria esclarecer, porque eu achei interessante os tópicos que foram apresentados, e aqui serve como uma obra de catequese. Um grande abraço.